este é o Conexão. No fim de 2017, a Lei da Adoção foi sancionada com vetos. As mudanças implementadas dividem opiniões e afetam diretamente a vida de 7.200 crianças e adolescentes que, de acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, aguardam por uma família. Este é o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar sobre os pontos que mudaram. E quem vai me ajudar nesta conversa é a Glória Heloísa Lima da Silva, que é juíza titular da 2ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, e o Felipe Fernandes, que é advogado e coordenador do Quintal de Ana. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Acredito que vamos ter uma oportunidade maravilhosa de tirar nossas dúvidas, porque temos algumas em relação à adoção, à lei, o que mudou, como é que são os trâmites atualmente. Eu gostaria de começar perguntando o seguinte, doutora, era necessário realmente fazer uma revisão na lei? Precisava? Sem dúvida. A sociedade ela se modifica com o tempo e a modificação da legislação ela é sempre possível, sempre necessária. E em relação à adoção, o grande objetivo do legislador foi acelerar não só o processo de adoção, mas também regulamentar as questões que envolvem a entrega de crianças pelas próprias mães, porque entregar é proteger, e havia necessidade de se estabelecer uma formalidade não só para a entrega, como também para o próprio processo, para que essa criança fosse imediatamente encaminhada para a adoção. Ótimo. Antes da gente pegar suas informações, Felipe, eu gostaria que a gente mostrasse para quem está em casa um pouco do Quintal de Ana. Vocês estimulam as adoções necessárias, é assim que vocês chamam? Nós chamamos de adoções necessárias. Primeiro, eu gostaria só de ampliar a informação inicial que você deu em relação à quantidade, Karen, de crianças acolhidas, já destituídas do poder familiar e disponíveis para adoção. Hoje nós já temos mais de 8.400 crianças. São 8.400, então? Esse dado é atualizado diariamente pelo CNJ. Então por isso que a gente não tinha esse dado tão atualizado, né? Assim. Eu verifico diariamente. E ainda bem que você me falou, então são 8.400 crianças hoje no Brasil. Já mais que 400, os números vão aumentando. Caramba. Imagino que hoje já tem um pouquinho mais. Entendi. Assim então, como nós temos, por outro lado, mais de 42 mil habilitados no Cadastro Nacional pretendentes à adoção. Entendi. Né? E aí, falando um pouco sobre o Quintal de Ana e as adoções necessárias, como é que é esse trabalho do Quintal de Ana? O Quintal de Ana é um grupo de apoio à adoção, surge a partir de pretendentes, na verdade, pessoas que já tinham adotado, pretendentes à adoção que já tinham adotado, tinham questões que queriam dividir com outras pessoas que tinham adotado, experiências. Sim. E logo após essa primeira reunião, que foi através de um colégio, as pessoas colocaram, pais adotivos colocaram anúncios para eles se reunirem. Eles se reuniram, começaram a falar sobre suas questões, se contava sobre adoção, quando contava, como contava, se a criança sofria bullying, se não sofria, o que acontecia com ela quando ela ficava adolescente, enfim, várias questões relativas à adoção que são relativas à filiação também, mas a adoção juntava esse grupo de pessoas. E era para compartilhar mesmo, né? Sim, para compartilhar, mas logo depois foi percebido que era necessário também trabalhar outras linhas de ação. Então a gente passou, o Quintal de Ana passou a trabalhar com a preparação dos pretendentes à adoção para habilitação para adoção. Sim. Né? Então a gente trabalha com os pretendentes à adoção também, e aí nós criamos um leque diverso de programas e projetos para que a gente possa trabalhar tanto com a pós-adoção, nós temos um grupo de pós-adoção, então são pessoas que já adotaram e querem continuar falando sobre suas adoções com uma psicóloga responsável. Sim. Nós temos um grupo chamado Pintando Sete no Quintal, esse grupo funciona junto com pós-adoção para os filhos que estão lá, então eles ficam com uma pedagoga, fazendo alguma atividade. Então são várias atividades ali que o Quintal de Ana proporciona e tenta ajudar nesse processo, né? E principalmente na divulgação da nova cultura de adoção. Ótimo. Essa nova cultura de adoção é o entendimento da criança como sujeito de direitos. Né? O que a Constituição, no seu artigo 227, mudou em relação à doutrina da situação irregular. E agora a gente vai falar então sobre essas questões de mudança e tal, vamos tratar ponto a ponto. Vamos começar então sobre essa questão do estágio de convivência. O que mudou, doutora, na questão do estágio de convivência? Na realidade, a legislação anterior ela não estabelecia um prazo a ser obedecido em se tratando de adoções nacionais.
ficava muito ao critério do magistrado qual seria esse prazo, até porque nós estamos falando de afetividade. E quando se fala de afetividade entre a criança e o pretendente, nós não podemos fixar de uma forma muito pontual, né, um período para se perceber se haverá ou não sucesso na adoção. São aqueles primeiros meses, então, entre o pai e o filho, né? Sim, hoje a legislação estabelece um número, né, de 90 dias, para que se possa perceber se durante esse período de 90 dias de convivência a criança aceitou essa nova família. É muito bom ser colocado nesse espaço, como o Dr. Felipe muito disse agora, a adoção hoje, ela é, na realidade, promovida no interesse da criança, porque o direito subjetivo fundamental a ter uma família e conviver em família é o da criança. Portanto, toda a modificação que a legislação trouxe foi no sentido de preservar os interesses da criança. Então, se houver alguma dúvida, alguma incompatibilidade, o juiz e, obviamente, todos aqueles que estão envolvidos no processo de adoção terão sempre como primazia perceber se a criança está bem, o seu melhor interesse, para que essa adoção venha efetivamente a ser definitiva, venha a ser concretizada com a chancela do Estado. Essa é uma questão que deve ser colocada. Não existe mais a possibilidade de se admitir uma adoção no interesse só do adotante. Sim. Então, esse período de convivência de 90 dias, de 40 dias, de 30 dias, na realidade é um período onde vai se perceber de uma forma subjetiva se há um encontro de amor, um encontro de almas. O máximo agora é 90 dias. No máximo 90 dias. E se tratando de adoções internacionais, a legislação continuou falando entre 30 e 45 dias. O segundo ponto que eu queria falar era sobre a conclusão do processo, que agora será de 120 dias. O que mudou? Antes a gente não tinha um prazo, né? Não havia um prazo para a duração do processo de adoção. Havia prazo para término do processo de destituição do poder familiar, que era de 120 dias, e foi mantido em 120 dias, prorrogáveis por mais 60 dias se houver recurso. No processo de adoção nós temos agora um prazo, ainda, a meu ver, que ele não é possível de ser cumprido pelo nosso arcabouço processual, mas eu acho que é um bom prazo no sentido de a gente buscar que um dia se chegue a esse prazo de 120 dias prorrogáveis por mais 120 dias. Praticamente no dia a dia, a senhora acredita que é possível 120 dias? Olha, depende muito do caso, independentemente dessa modificação de 22 de novembro, salvo engano, 22 ou 23 de novembro, na minha vara, concretamente falando, eu tinha casos de adoções de 90 dias, de 40 dias. Por exemplo, mães que resolviam entregar para a vara da infância o seu próprio filho. Crianças que eram abandonadas, por exemplo, no hospital, simplesmente havia evasão da genitora, não havia pai registral, portanto, esse tipo de adoção era uma adoção muito rápida, muito célere. 120 dias, me parece, como o Dr. Felipe bem colocou, em função de um arcabouço processual, recursos, situações do próprio processo, é um norte a ser seguido, examinado pelo magistrado. Mas, independentemente disso, todo e qualquer magistrado da infância e juventude, eu posso falar, sempre se preocupou muito com o prazo, porque nós sofremos quando um processo não é finalizado, porque nós sofremos juntamente com a criança, juntamente com aquela família que deseja a certidão de nascimento, porque filho, ele já é afetivamente, né? Ele só, muitas das vezes, necessita de uma segurança jurídica através de uma sentença judicial para relaxar, digamos assim. Então, os 120 dias, todos nós, juízes, vamos tentar cumprir, mas exceções com certeza podem acontecer em função, não do judiciário, não é isso, em função do próprio processo, a necessidade de localização, férias, enfim, várias coisas que podem acontecer no processo e podem fazer com que ele se estenda um pouco mais. O importante é deixar claro que todo processo precisa ser definido num prazo razoável. E essa razoabilidade é que se busca não só no processo de adoção, em todo e qualquer processo. Claro que, se tratando de crianças e adolescentes,
que gozam de prioridade, e uma das modificações da legislação que eu gostaria até de colocar, que é a prioridade da prioridade, que é a prioridade dos processos que envolvem crianças que possuem condições especiais. Sim. Então, hoje já está positivado esta prioridade. Nós vamos tentar de tudo para que esse processo não seja emperrado com a máquina burocrática e cumprir os 120 dias. A gente vai interromper algumas explicações para a gente conversar com a Ana Davini, que é jornalista e escreveu um livro que fala sobre o processo de adoção. O livro se chama Te Amo Até a Lua. Olá, Ana, você me escuta bem? Sim, Karen, boa tarde. Muito obrigada por participar com a gente, Ana. Eu queria que a gente começasse explicando sobre essa questão que eu tive a impressão de que vários mitos que a gente ouve estão mudando muito em relação ao processo de adoção. Como a doutora estava dizendo aqui sobre crianças que têm algum tipo de deficiência, adoção interracial, as pessoas estão mais dispostas a adotar sem os preconceitos. Muito mais dispostas. Aquele mito de que o brasileiro só quer adotar uma menina recém-nascida, branca, ele é falso. Hoje em dia, os próprios números do CNJ provam que isso não existe. Mais de 80% dos pretendentes à adoção, por exemplo, aceitam crianças pardas. Mais de 50% aceitam crianças negras. Então, assim, se você olhar friamente os números do Conselho Nacional de Justiça, você vai ver que todas as crianças até 8 anos, inclusive aquelas com problemas físicos ou mentais, poderiam ser facilmente adotadas se o Cadastro Nacional efetivamente fosse nacional. Nós temos, para você ter uma ideia, em relação à deficiência física, mais de 2.400 pretendentes aceitam essas crianças e só existem 265 disponíveis. Então, os números de pretendentes são infinitamente maiores. Então, o cadastro precisava ser um pouco melhor organizado, talvez? Sim. O Cadastro Nacional ele tem que ser nacional. Hoje em dia ele não é. No segundo semestre do ano passado, nós tivemos uma ótima notícia por parte do CNJ. Eles realizaram uma série de reuniões em alguns estados brasileiros, com as varas de infância, com profissionais ligados à área, ao tema adoção, e prometeram que o cadastro vai ser unificado, que os sistemas vão ser integrados, inclusive que eles vão começar a capacitar, não tem uma data certa de início, mas eles prometeram capacitar todos os funcionários de todas as varas de infância do Brasil para nacionalizar o cadastro. Eu tenho certeza que isso vai agilizar tudo, não só a colocação de crianças mais velhas ou de crianças com algum tipo de problema de saúde. Isso já é uma prioridade, lógico, a lei agora deixa isso mais claro, mas existem pretendentes para essas crianças, eles só não foram ainda... Os dados ainda não foram cruzados. Encontrados, né? Ótima notícia essa que você está trazendo para a gente, Ana. Um outro ponto que você cita aí no seu livro, que a gente estava até conversando aqui fora do ar, que eu acho que gostaria de dar uma pincelada com você, é sobre os casos onde acontecem as devoluções. O que você percebeu? Como que fica a criança e a família nesses casos? As crianças que passam por uma devolução, elas já passaram por um primeiro abandono, né, dos pais biológicos, e daí depois elas passarem por um segundo abandono por parte dos pais adotivos é realmente um crime. É devastador para uma criança e hoje em dia vários juízes já estão sinalizando que as famílias adotivas que devolverem as crianças, elas têm que arcar com tratamento psicológico para essas crianças. Em alguns casos elas têm direito até à herança. Então, tudo isso já está sendo também visto positivamente, assim, eu digo assim, a justiça está tomando providências para que essas devoluções não aconteçam. Sim, e você também passou pelo processo de adoção, né? Sim. E o que você diria, assim, de dica que você acha que, tanto no seu caso, quanto nos casos que você acompanhou, quais são as atitudes que tornam o processo de adoção e de adaptação um momento fluido, um momento orgânico? Tem algumas dicas para que não ocorram devoluções e para que o processo funcione efetivamente. A primeira delas é que o casal tem que concordar em relação ao perfil da criança. Não adianta nada a mulher querer um bebê e o marido querer uma criança a partir de 14 anos. Sim. Então, tem que ter uma concordância, primeiramente em relação até à adoção, porque tem casais que eles não concordam, o marido quer, a mulher não quer e assim por diante. Tem que ter um estudo sobre o que é a adoção, como funcionam, que doenças podem surgir, o entendimento sobre os danos do crack, que muitas vezes assim, a ciência não prova ainda se o crack provoca ou não danos para uma criança.
e também a participação em grupos de apoio. O Quintal de Ana, inclusive, eu conheço super bem, há muitos anos acompanho toda a trajetória deles, e é sensacional o trabalho que eles fazem de conscientização. E não só eles, mas assim, existem grupos de apoio espalhados pelo Brasil inteiro. Muito legal. Ô, Ana, muito obrigada pela sua participação. A gente vai mostrar o seu livro agora, tá? Mas eu te agradeço muito pela sua participação aqui e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Um abraço. Vamos mostrar, então, a foto do livro para quem estiver interessado. Ó, Te Amo Até a Lua, uma capa tão bonitinha, né? E aí, você que está nesse momento, querendo saber um pouco mais da experiência da Ana e de outras pessoas, pais e mães que passaram, fica aí a dica da gente, Te Amo Até a Lua. Eu queria continuar falando com vocês sobre essa questão da devolução. Acontecem muitos esses casos, doutora? Veja bem, acontece, infelizmente, nós verificamos, pelo menos no ano de 2017, só na minha vara, cerca de 8 devoluções, e devoluções que ocorreram dentro do próprio perfil escolhido. E me parece que a legislação, ela realmente foi modificada, mas ela pecou, porque ela deixou de estabelecer, talvez assim, uma conscientização, uma reprimenda com relação a essa prática. Hoje, a legislação só fala simplesmente na inabilitação, que a inabilitação, na realidade, seria óbvia. Um casal que, depois de ter sido habilitado, de ter participado, por exemplo, de um grupo de apoio de adoção, antes da adoção, depois, por ter participado do processo de habilitação, onde dentro da vara da infância e juventude, ela é, digamos assim, apoiada, porque nós temos psicólogos e assistentes sociais, a habilitação, ela só é proferida através de uma sentença após uma investigação social, psicológica deste habilitado. Sim. Portanto, o grupo de apoio é um coadjuvante à vara da infância. E que pode ajudar, né? Que pode não, e ajuda, né? E ajuda, mas isso não é certeza absoluta do sucesso da adoção, porque as pessoas se modificam. Então, veja, quando uma pessoa espera tanto por uma criança, passa por um grupo de apoio durante a adoção, durante o processo e até antes, e de repente desiste e profere, né, promove a devolução, me parece que a inabilitação do cadastro é muito pouco, porque as consequências psicológicas, psiquiátricas desta criança que experimentou uma nova devolução são danosas, são drásticas. Então, os juízes da infância se deparam com essa triste realidade e nós nos perguntamos qual seria o tipo de, digamos assim, responsabilização para que nós viéssemos a impedir, pelo menos diminuir esse tipo de procedimento. E hoje, obviamente, que aí não se trata só na esfera da adoção. Toda pessoa que pratica um ato ilícito, que causa um dano psicológico, emocional a alguém, ele deve reparar este dano. Nós falamos em indenizações por danos morais. Sim. Então, hoje existe uma grande possibilidade dentro da legislação vigente, fora da lei de adoção, que admite uma responsabilização por essa prática, porque eu sempre na vara digo, a adoção é um ato de amor, mas é um ato de responsabilidade também. A gente precisa seguir para os outros pontos, senão a gente não vai conseguir falar de todos eles. Eu queria falar sobre aquele ponto em relação às mães que querem deixar seus filhos para adoção. Sim. O que mudou em relação a isso? E tem um barulho ainda, né? Sim, total. O que acontece em relação a isso é que foi introduzida a questão do sigilo da entrega pela mãe ao judiciário. Afinal, como a doutora Glória falou, é uma campanha do TJ junto com o Ministério Público, que entregar é proteger. Sim. E há uma questão também na lei, que ainda de certa forma, é muito biologista, ela busca mais os interesses das famílias biológicas, das famílias de origem, do que quem deveria ser observado, como a doutora Glória bem disse, é o interesse da criança, né, do adolescente. Então, a entrega, ela acaba sendo contrária a alguns outros parâmetros da lei que estabelecem que a família extensa deve ser buscada a todo custo. Então a lei fala que tem que ser sigilosa, então se a mulher teve o neném, ela não pode ser mãe, ela decidiu colocar para adoção. Sim. Aí ela pode fazer isso de forma sigilosa. Só que aí a justiça tem que procurar a família extensa. A própria lei diz que há necessidade de procurar a família extensa. Aí perde-se o sigilo, sigilo, que mudou né? agora foi a questão do tempo.
Sim. Né? Antigamente a gente não tinha um prazo para buscar a família extensa, agora nós temos um prazo que é de 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, para buscar essa família extensa, que é um prazo finito. De certa forma é bom, por um lado, porque vai ter um tempo certo para isso acontecer, né? E em relação também aos ofícios, que não precisam ser mais... Você vai buscar algum familiar, você tem que expedir ofícios para ampla, enfim, para os cadastros. Mas aí a questão do sigilo mesmo não vai ser... Exatamente, o sigilo fica um pouco comprometido. Vai ser respeitado. Aí vai depender de cada juiz, como ele vai aplicar, para a jurisprudência informando como vai ser aplicado. Entendi. Né? Tá. Só para não deixar sem resposta, porque você fez a primeira pergunta, e é a questão das adoções necessárias do quintal. Sim, nós trabalhamos com as adoções necessárias. As adoções necessárias são as adoções que a Ana falou, né? São as adoções de crianças mais velhas, de adoções interraciais, adoções de crianças com doenças. Essas adoções são as que a gente estimula nesses grupos que eu havia falado, né? O grupo reflexivo, preparatório para habilitação. O próximo ponto, que talvez seja o nosso último, é a questão dos padrinhos. As pessoas que querem adotar podem atuar como padrinhos? Não podem? O que mudou na lei agora? Vamos colocar da seguinte forma: o Instituto do Apadrinhamento, ele passou a ser regulamentado através de uma legislação nacional. Mas o Instituto do Apadrinhamento, ele já existia de forma local, como boas práticas incentivadas pela Vara da Infância e Juventude. Havia e ainda existe, né, uma tendência em se admitir que aquele padrinho afetivo, né, viesse a adotar diretamente, mas essa possibilidade, ela não foi admitida na nossa legislação. Então vamos partir da seguinte premissa: pessoas habilitadas e que desejam apadrinhar podem. O que não significa dizer que elas terão prioridade, porque existe o cadastro. Ah, sim, entendi. Né? Agora, o que a legislação procurou estabelecer neste momento foi justamente evitar a burla do cadastro, porque então não se cadastrava, as pessoas não faziam o processo de habilitação e simplesmente apadrinhavam. Então, nós iríamos retroceder no tempo. Então, na realidade, esses dois dispositivos que foram vetados previam a possibilidade do padrinho, né, não passar diretamente, necessariamente, pela habilitação, pelo Cadastro Nacional de Adoção. Ele vai entrar lá no fim da fila. Então, nós estamos excluindo que um padrinho não vai adotar. Agora, para adotar, necessariamente, salvo as exceções legais, né, todos aqueles devem, né, se habilitar e cumprir a legislação. Eu só queria deixar claro, e complementando as informações que o Dr. Felipe bem colocou em relação à entrega da criança, da busca pela família extensa, me parece que o legislador, quando optou em determinar um prazo para que o juiz viesse a buscar a família extensa, muito provavelmente porque ali, né, existe muitas das vezes um conflito de direitos. No caso da mãe que quer deixar o neném, porque né? é o direito da criança de conhecer a sua origem, sim, né, seu pai, seus avós, né? E o direito da mãe de simplesmente não exercer a maternidade com responsabilidade por questões pessoais. Então, nesse conflito de direitos da criança, se a legislação ela é criada em prol da criança, nós temos que ter um leque, uma abrangência e perceber, né, que ela tem esse direito e evitar até uma possível alienação parental. Entendi. Agora, o que o legislador estabeleceu com muita precisão, com muita propriedade, é que essa busca à família extensa não pode ser ad eterno, porque a criança não pode perder uma oportunidade para estar logo inserida no seio de uma família. E assim, é engraçado, a gente está chegando no final, a gente tem um minutinho para terminar. Eu queria agradecer a presença de vocês, principalmente porque eu acho que ficou bem claro que a lei está deixando a criança em primeiro lugar, né? Sim. Isso traz uma alegria pra gente, como sociedade. A gente vê tanta coisa ruim no Brasil, a gente critica o tempo todo, mas assim, nesse ponto é legal a gente ver que a lei está colocando a criança assim no topo. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente, iluminaram a gente, né? Trouxeram bastante informação. E a você de casa, eu quero agradecer a sua companhia por estar aqui com a gente. Se você quiser rever esse bate-papo para tirar mais dúvidas ainda, você já sabe, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!